Depois você pode assistir pelo canal, mas tudo que você puder anotar para suas observações aí pessoais vai fazer uma grande diferença, especialmente na sua Bíblia. Amém? Graças a Deus. Vamos estar em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a Ele seja a glória para sempre. Agradecidos pela oportunidade desta semana, deste dia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pediu ao pastor Fernando Balseiro que faça uma oração aqui para nós, pastor Fernando. Graças a Deus. Vamos orar. Glória a Jesus. Aleluia. Querido e amado Senhor, na Tua presença nós já nos encontramos nesta noite. E nós viemos, Senhor, o Senhor nos trouxe em paz. Muito obrigado, Pai. O nosso coração, Senhor, nesta noite está desejoso para ouvir a Tua palavra e para aprender de Ti, Senhor, porque o Senhor nos ensina isso. Muito obrigado, Pai, por os meus irmãos que já estamos aqui neste santuário nesta hora. E por aqueles que ainda vêm a caminho, Senhor, que o Senhor os traga. Que nada o possa impedir. Que seja o tráfico, seja o que for, Senhor, que abra as portas, Senhor. Se algum irmão nesta hora está preso no tráfico, por amor ao Teu nome, abre caminho, Senhor, para chegar aqui a tempo e horas para ouvir a Tua palavra. Abençoa o Teu servo, Senhor. Abençoa também o pastor Wagner, onde quer que se encontre. E agora, Pai, o pastor Benhur, que nos vai trazer a Tua palavra. Senhor, usa o Teu servo. Eu estou na expectativa, se eu confesso, estou na expectativa, porque o Senhor vai falar coisas lindas e maravilhosas que nós ainda talvez não tenhamos conhecimento. Mas nós confiamos em Ti, porque o Senhor nos trouxe à Tua casa. Aleluia. E nós viemos aqui Te adorando, aprendendo a Tua palavra. Pai, no nome de Jesus nós Te agradecemos para a glória do Teu nome. Amém. Amém e amém. Graças. Você pode aplaudir a Jesus aí? Faça com alegria. Cumprimente pelo menos uma ou duas pessoas aí do seu lado. Diga que bom que você veio. Que bom tê-lo aqui comigo esta noite. Que o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Amém. Vamos ouvir a irmã Nel, que estará adorando a Jesus com uma canção. Tome o seu assento. Eu vou fazer mais uma vez um apelo. Os irmãos fiquem à vontade, mas aqueles que puderem estar mais perto aqui do altar e que você fique confortável para ver os telões, você pode vir, tá bom? Deus te abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A canção que eu vou cantar, ela é uma canção bem... ela tem muitas palavras bonitas, eu gosto muito dela. E que você colocasse a mão no seu coração e que você falasse com Deus neste momento. Amém? Ficaria para sempre aqui. Se tu me escutas, então falo a ti. Se não lhe vejo, não o deixo de sentir. E se me enlaças, eu não quero mais sair. Eu ficaria sempre aqui. Se por acaso eu não conseguir dizer, foi tua perfeição que me fez calar. Queria com palavras te impressionar, mas eu não tenho dom, não tenho este dom das palavras. Não, eu não tenho dom. Não tenho este dom das palavras. Se fico aqui, não penso mais em mim. Eu tô tentando me
vai lhe dizer: eu não tenho dom das palavras, mas o coração, Ele vai lhe dizer. Graças a Deus, Deus seja louvado. Queridos, são todos muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, obrigado por ter vindo. Nosso pastor Wagner da Costa, ele está saindo daqui a pouco em viagem para o Brasil e vai direto a Camboriú, Santa Catarina, onde ele vai estar pregando lá no Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. E também, depois que ele pregar lá, ele vai pregar 2 noites em Salvador, no Congresso Geral de Jovens da Assembleia de Deus de Salvador. E aí, por estar próximo à Feira de Santana, ele vai então pregar no domingo à noite lá no pastor Josué Brandão, na igreja do pastor Josué Brandão. Então vamos orar. Você mantenha em oração o nosso pastor, para que o Senhor o leve em paz e o traga em paz. Amém, irmãos? Vamos continuar orando também por todos os nossos irmãos que precisam um pouquinho mais da nossa cobertura, em especial pelo Jonathan e pela Julie. A Julie já está bem mais tranquila, bem mais organizada emocionalmente, entendendo com mais clareza a situação. Pelo menos ela se mostra bem mais forte. As mulheres têm essa característica de ser muito forte em momentos de grande expressão. Os irmãos estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Ok. As mulheres em momentos assim são sempre, geralmente, bem mais fortes, suportam mesmo. E os homens têm uma natureza de abalar emocionalmente diante de situações como, por exemplo, a questão do filho. Por isso eu digo que vamos orar pelo Jonathan, porque ele ainda está bem fragilizado. Tem hora que ele entende, tem hora que ele não entende, né? Ele tem flashes assim de que a qualquer momento ele vai ver o filho de novo, e o filho já está com o Senhor. Enfim, então vamos orar pelos nossos irmãos. Hoje o pastor Wagner esteve lá, amanhã eu irei lá novamente, e queremos dar total apoio à família. Que Deus nos abençoe. Adilson, Betinha, se quiser pode encostar a porta, para dar uma privacidade aqui para a nossa escola. Queridos, eu quero, considerando que o pastor Wagner deu um intervalo, um stand-by, no assunto que ele vinha desenvolvendo sobre o senhorio de Cristo, e ele pedindo que nós ministrássemos então na terça uma palavra, ficou uma pergunta desde a última vez que eu ministrei, especificamente quando eu comecei a falar sobre o poder da renúncia. Lembrando que sexta-feira, irmãos, não haverá círculo de oração, porque das 5 às 6 a família tem acesso ao... Essa reunião já é o funeral ou não? É o que essa reunião? A visitação, é o VIO, não é? Ok. Das 5 às 6 a família vai estar com privacidade, com prioridade. Das 6 às 9 vai estar aberto. Então, como eu estou falando isso porque ficou na minha mente de dar esse aviso. Como ganhou uma visibilidade pela televisão significativa, a própria casa lá do irmão Frank já está recebendo um número grande de pessoas.
Então pode acontecer que nesse view de sexta-feira venha muita gente de Toronto aí, porque a visibilidade da TV foi interessante. Mas, como é o nome do lugar, irmã? Dafrin com Roger. Está no Facebook da igreja, de alguns irmãos, tá bom? Isso é sexta-feira. E sábado pela manhã, 11 horas, aí é o funeral. Ok? Tá bom. Na última vez que eu preguei sobre estabelecendo níveis de renúncia, ou o poder da renúncia, na palavra de introdução, eu mencionei algo que fiquei admirado, e eu glorifico a Deus por isso, que chamou a atenção de muita gente. Quando eu disse assim: você é noiva ou convidado? E foi uma centelha, foi uma fagulha, uma pequena semente que estrategicamente eu realmente quis provocar nos irmãos, que alguém me perguntasse: pastor, fala de novo isso, eu não entendo, onde é que está o meu lugar? Aí, na primeira oportunidade, eu pensei que eu tiver para estar com os irmãos, eu vou falar especificamente sobre a hierarquia de Deus. Deus, Ele ama e estabeleceu a hierarquia. Ela está no céu e ela também está em valores e princípios de Deus, inclusive no que nós seremos na eternidade. Então, a matéria de hoje, eu espero concluí-la toda, eu me esforcei por isso. Eu comecei a escrevê-la quando eu cheguei aqui. Eram 8:50 da manhã, eu me sentei para escrever, parei para almoçar e terminei às 6:45. Para poder tentar anotar o máximo possível dos meus materiais, do que eu tinha, porque são anotações pessoais. Normalmente, por exemplo, o assunto de hoje é uma anotação pessoal, é uma pesquisa pessoal minha. Então, eu pouco ministrei mais para classes fechadas, porque tem um tom de maturidade cristã bem elevado. Então, antes que você questione qualquer coisa por antecipação, espere eu terminar o assunto todo, para que você não crie um bloqueio, ok? Uma barreira que vai fazer com que você resista tudo o que eu vou te passar, porque é uma mensagem de muito confronto, e nos confronta a todos, ok? Porque a Bíblia, ela é um eterno confronto. Então você abriu a Bíblia, você está sendo confrontado. Ou é céu ou é inferno, ou é santo ou é profano, ou é verdade ou é mentira, ou é Deus ou é o diabo, ou é o céu ou é o mundo, o inferno. Então você começa a ler a Bíblia, você começa a ser confrontado. Na família, nos negócios, na sua fé, com você mesmo, enfim. Então, o assunto é um daqueles confrontos, direto, ok? Nós já estamos aí? Ok, noiva ou convidado. Eu fiz algumas anotações. Os slides que você vai ver são slides de anotação pessoal. Então, ele não tem uma visibilidade assim, estética agradável. Então, à medida que eu fui anotando, eu fui transcrevendo, só colei nos slides para ajudar na sua visualização. Então, você anota o que você pode, assiste o vídeo depois de novo, ok? Eu confesso que eu tentei fazer uma apostilinha para todo mundo, mas eu não tive tempo, porque eu terminei 6:50. Foi uma correria assim, grande, ok? Primeiro slide lá para mim, Edmara, por favor. Quem seguia a Jesus nos seus dias? Você vai lendo os evangelhos e você nota que havia uma multidão. Só que essa multidão, ela era uma mistura de gente. Então nós tínhamos ali curiosos, famintos, doentes, enfermos, religiosos, fariseus, céticos, discípulos, que já iam aos poucos declarando
demonstrando simpatia pelo ministério, pela visão, pelo programa, pelo projeto. E havia também uma parcela também significativa de pessoas que passaram a amar a Jesus e a amar especialmente a sua palavra. Eu quero crer que todos os que estão aqui nessa terça de estudo bíblico, se você veio, você já está me dizendo uma coisa: eu amo a palavra de Jesus. E eu amo ouvir sobre ele e aprender dele. Então, que Deus seja louvado por isso. Vamos avançando, Edmar. Aqui o slide ele é bem prático. Eu vou me deter no conteúdo 100%, tá? Deus, ele estabeleceu hierarquia, inclusive no céu. Deus, ele estabeleceu e ele respeita. Ele leva, assim, em conta a hierarquia que ele mesmo criou. E a prova disso é o modelo do seu staff celestial. E dentro do ponto de vista da hierarquia celestial, nós temos propriamente dito Deus o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Eu não vou me deter no ponto de vista de discussão da Trindade em relação ao que é também cultura de divindade. Eu não vou tecer comentário para a gente não tornar isso uma classe polêmica, teológica, de conceitos e doutrinas isolados. Mas se você me perguntar em que o senhor acredita, eu não consigo ver 3 deuses. Eu não consigo ver um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Eu não consigo ver 3 deuses. Eu vejo Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vejo uma unidade perfeita, manifestado em caráter distinto, de personalidade individual. Eu, pastor Benhur, vejo assim. Eu vejo essa distinção, vejo a manifestação do Filho, vejo a manifestação do Espírito, vejo a manifestação do Pai de forma distinta. Eu não consigo ver no céu eu chegando diante de 3 deuses. Por isso que quando Paulo escreve aos Filipenses, há uma manifestação da plenitude de Deus no Filho. No céu nós veremos o Filho, nós vamos ouvir o Pai falar, mas ouviremos a voz do Espírito em uma única pessoa. Ok? Como eu disse, é assunto que teólogos discutem por horas e horas. Então, eu vou apenas estabelecer um geral para você entender que o foco aqui é o padrão e a posição que Cristo estabeleceu com relação à minha vida e à sua lá no céu. Veja, se Deus tem uma estrutura hierárquica, é porque Ele respeita e Ele leva em conta. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. Nós temos também a hierarquia angelical, uma angelologia rápida, básica. Nós temos, por exemplo, começando por serafins. Quem são os serafins? Uma categoria angelical que é, na Bíblia, a mais próxima de Deus. A que mais absorve da sua essência. Serafins exaltam a santidade de Deus, manifestam a glória de Deus e o poder da sua criação. Segundo a Bíblia, possuem 6 asas, estão rodeados de fogo, então isso é um mistério. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 2. Eles são eternos e profundos adoradores de Deus. Ainda na hierarquia angelical, nós temos os querubins, são os condutores dos mistérios de Deus, manifestam o poder da sabedoria de Deus, são guardiões da originalidade de Deus, simbolizam a sua justiça prática. Também ainda dentro do quesito hierarquia angelical, nós temos os arcanjos, que são uma espécie de líder de anjos, generais, guerreiros,
por excelência, são portadores de missões especiais e acompanham pessoas na terra que caminham com grande resignação e santidade. Pessoas que têm a sua vida inserida em um compromisso de alto nível com Deus. Pessoas que conseguem promover a força da visão, do projeto, da máxima, da essência. Pessoas que respiram Deus. Essas pessoas têm uma atenção dispensada por arcanjos. Levam na mão uma espada, um escudo, saem com prontidão para a guerra e são de caráter protetor. Temos os anjos. Os anjos são seres de luz, ajudam os seres humanos a se desenvolver espiritualmente com Deus. Normalmente as pessoas que sensivelmente são influenciadas pela presença de anjos, elas têm características como, por exemplo, não são apegadas a dinheiro, têm uma afinidade muito grande com coisas sobrenaturais, espirituais, são sempre bem-humorados e nutrem níveis de esperança que são praticamente inabaláveis. Praticamente inabaláveis. E eu destaquei aqui o livro aos Hebreus no capítulo 13, versículo 2. Tem a sensibilidade de perceber formas angelicais das mais distintas e mais diferentes possíveis. O escritor aos Hebreus no capítulo 13, versículo 2, dizendo que quando no ministério do dom de hospedagem e acolhimento, sem saber, algumas pessoas hospedaram anjos. Sem saber. Porque existe uma manifestação, ou pelo menos uma revelação, eu vou dizer uma manifestação muito particular. Agora, depende dessa sensibilidade que cada um tem. Por exemplo, eu poderia contar dois exemplos pessoais. Primeiro, eu conheço um irmão no estado do Rio de Janeiro, irmão Wilson, da Igreja Batista Filadélfia, o pastor Léo, o pastor Eli Alves de Souza. Eu já estive lá umas 4 ou 5 vezes, é uma igreja muito grande. Ele e a sua esposa têm uma experiência assustadora, que é testemunho na igreja, testemunho na cidade, testemunho no bairro. É uma coisa assim assustadora. Por quê? O irmão Wilson faliu. Ele tinha uma imobiliária, faliu, perdeu tudo que tinha, viveu de favor, de socorro, de misericórdia dos outros, de bondade, de bom senso, de resto. Até o dia em que ele e a esposa se empenharam em uma campanha de jejum e oração, que fosse diferente de todos os níveis de campanha de jejum e oração que ele tinha ouvido falar. Por isso que eu digo, irmãos, eu já experimentei isso. Todas as vezes que nós fazemos o que todo mundo faz, você só vai ver o que todo mundo já viu. Mas quando nós decidimos fazer o que ninguém nunca fez, nós vamos ver o que ninguém nunca viu. São níveis espirituais. Quando eu jejuo 7 dias, eu tenho eu não estou dizendo para você sair daqui jejuando, porque tudo tem um processo. Quando eu jejuo 7 dias, eu tenho níveis de entendimento da palavra. Quando eu jejuo 12 dias, quando eu já jejuei 15 dias, 21 dias, quando eu tenho sistemática de oração às madrugadas das 3 às 4, eu tenho um nível de revelação. Quando eu tenho 3 horas por dia, é um nível de revelação. Se não tem nada, irmão, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Depende do nível de conversa que você está desenvolvendo com Ele. Depende do nível em que você decidiu nivelar sua vida e o seu relacionamento com Ele. O irmão Wilson e sua esposa foram para um nível de jejum e oração sacrificial. Eles estão em casa, quase praticamente sem nada para comer.
bate palmas na porta da casa. Um mendigo, numa cadeira de rodas, fedido, sujo. Tem alguma coisa para comer? Ele fechou a porta e falou assim: é brincadeira. É brincadeira. Quando ele abriu a porta para gritar e dizer não tenho, uma voz falou com ele assim: coloca ele para dentro da casa. Pega o que tiver, faz alguma coisa para esse homem comer, que uma voz falou comigo aqui agora, traz ele para dentro de casa. Pegou ele pela cadeira, colocou dentro de casa. Fedido, fedido, fedido. Quando ele foi falar para a esposa, esse homem está muito fedido, aquela mesma voz disse assim: leva ele para o banheiro, tire a roupa dele e dê um banho nele. Dê um banho nele. Ele chegou para a esposa, Veneranda, é o nome da esposa do irmão Wilson, diferente, Veneranda, Veneranda, Deus está falando comigo aqui que eu tenho que dar um banho nesse rapaz. Deus está falando, Wilson, quem é que vai impedir? Leva o rapaz para debaixo do chuveiro. Tirou a roupa do rapaz, todo magro, todo atrofiado, ligou o chuveiro, desceu, lavou, pegou, passou espuma, fez a barba, aparou o cabelo, secou, pegou a roupa dele, uma roupa do irmão, Wilson vestiu, colocou a roupa, tudo certinho, se dá comida para ele, fez o prato de comida, se dá na boca dele, que a mão é atrofiada, deu na boca dele. Mão atrofiada. Quando terminou, ele falou: bom, acho que já está bom, né? Dei banho, troquei, lavei, dei comida. E agora, o senhor vai para onde? Ele falou: eu tenho que ir para tal lugar e não tenho dinheiro. E não sei como chegar na rodoviária. O senhor pode me levar até a rodoviária? Aí ele olhou para a Veneranda e falei: Veneranda, eu não estou acreditando. Eu posso levar, mas não sei se o carro volta. Porque nem combustível tem direito. Será que é isso que eu tenho que fazer mesmo? Meu filho, se Deus está falando, coloca o homem no carro, tira da cadeira de roda, coloca no carro, coloca a cadeira, leva, vai para a rodoviária do Rio de Janeiro, tira o homem do carro, coloca ele de novo, vai com ele até o guichê da companhia, compra o bilhete da passagem, dá a passagem na mão dele, leva ele até onde era o local de embarque. Ó, tá tudo bem assim para o senhor? Quando ele vira as costas, a voz de novo falou: pega todo o dinheiro que você tem no bolso, tire todo esse dinheiro e coloque nas mãos dele agora. Pegou todo o dinheiro do bolso. Veneranda, a voz está dizendo: tira o dinheiro e dá tudo que a gente tem no bolso para ele. Falei: Deus está falando, tirou todo o dinheiro e deu na mão dele. E deixou ele ali na plataforma. Virou as costas. Logo adiante tinha uma banca de jornal. Quando ele passou pela banca de jornal, ele falou assim: Veneranda, vamos prestar atenção se ele vai embarcar? Vamos prestar atenção se ele vai embarcar? Vamos ficar aqui atrás. A gente fica olhando para ele. Quando ele falou: vamos ver ele. Cadê o homem? Cadê o homem? Veneranda, o homem já não está lá, Veneranda. E correram para a plataforma. Eu deixei aqui agora um senhor numa cadeira de roda, vocês não viram? Não, nós vimos o senhor e a sua esposa, mas esse senhor que o senhor se trata, nós não vimos. O senhor está aqui com a sua esposa sozinho. Não, eu deixei aqui esse rapaz aqui agora numa cadeira de roda, eu paguei, eu dei banho, dei comida. Eu tenho dinheiro. Não, o senhor e a sua esposa estavam aqui. A gente viu que o senhor veio, ficou por aqui um pouquinho, mas foi para lá. O senhor não trouxe ninguém aqui. Quando ele chegou em casa, uma irmã da igreja, do ciclo de oração, que estava com câncer, em casa, essa irmã se levanta sozinha, sai de casa, vai até a casa do irmão Wilson, fragilizada. O que a senhora está fazendo aqui? Disse: eu trouxe uma palavra de Deus para a sua vida. Porventura, eu, o Senhor, não bati a sua porta essa manhã? E não mandei o meu mensageiro aqui? Para esvaziar tudo o que você tinha, para dar lugar ao meu novo? Amanhã pela manhã tu fecharás um negócio. Um grande negócio.
e mudará a sua vida para sempre, porque você não negou a presença do meu anjo na sua casa. No outro dia pela manhã, ele era um corretor de imóveis que ele vendia casinhas de BNH. Chegou para ele uma proposta, uma necessidade. A L'Oréal, no Rio de Janeiro, precisava de uma indústria para comprar. Resolvendo, a comissão dele, daquela venda, foi R$1 milhão. Ele mudou a vida, a imobiliária cresceu, mora no centro do Rio, uma casa enorme, escreveu um livro sobre isso, que ele divulga nas igrejas dando testemunho, sem saber. Nós lidamos com anjos, e o padrão é de Deus, cada um acredita como quiser. Cada um acredita como quiser. Primeira vez que eu viajei para Londres, isso era ano de 2002. Quando eu estou na casa da pessoa que me hospedou, vou dar 2 exemplos, só para você entender. E me deu uma crise de choro, comecei a chorar. Eu não sou muito de contar história, mas como eu preciso inserir aqui, eu vou contar aqui para vocês. Eu lembro que eu comecei a chorar, e me deu um desespero, eu não via a hora de ir para a igreja. Irmão, me leva para a igreja, eu preciso orar, preciso ir para um lugar, preciso orar, me leva para a igreja. Deu o horário, 5 e pouco da tarde, fomos para a igreja. Quando chegou na igreja, eu entrei correndo, dobrei o joelho, comecei a orar, eu lembro que eu chorava uma coisa que estava me consumindo. E eu vinha num processo de jejum, pedindo ao Senhor que eu tivesse um acesso ao sobrenatural, que eu ainda não havia tido. Isso era 2002. Depois de eu ter quase desistido, não vou mais pregar, é muito difícil, não tem como, eu estou desistindo, não vai dar certo. Uma série de vale que a gente vai passando, que eu já contei aqui, passando pelo Paraguai, vendendo e tal, e o Júnior doente, aquela coisa toda. De repente eu estou naquela igreja, o pastor me chama para eu sentar no púlpito, eu sentei no púlpito, assim, como se fosse uma diagonal, estou sentado de lado, o pastor aqui, eu estou perto da parede, o pastor aqui, os auxiliares ali, e de repente eu começo a tremer, e abraço minha Bíblia, seguro, abaixo a cabeça, e eu sou muito controlado, para eu dar uma... é porque alguma coisa aconteceu. Porque depois que a gente começa a trabalhar com a igreja, você fica atento às pessoas, você fica atento às coisas, você não se emociona, você não se descontrola assim emocionalmente, você não exagera tanto, você se emociona, mas de forma comedida. E eu comecei a ter sensações, que a sensação que eu tive no altar é que eu iria morrer. Se eu vou morrer, eu vou morrer aqui. Ouvi a voz do Senhor que disse: abre os teus olhos e olha para a porta. Isso eu vivi. Senhor, olhos espirituais ou olhos carnais? Abre os olhos que eu te dei, carnais. Abri os olhos e olhei para a porta. Entenda como você quiser, acredite se você quiser. Eu vi um ser espiritual, um anjo, da coxa. A coxa dele rompia com o telhado e eu o vi em pé, na porta, lá atrás. Quando eu abri os olhos e vi, eu voltei para mim ali e disse: não faça isso comigo, não faça, que isso aqui eu não vou poder contar para ninguém. Se eu disser que eu vim à Europa e vi um anjo, estou morto, meu ministério está acabado, no Brasil está acabado. E era uma polêmica de coisas espirituais, de coisas angelicais, era uma polêmica. Não. E eu dizia para mim: não aceito. E a voz me constrangia, dizia: olha, abre os olhos e preste atenção. Aí ele se moveu, da onde ele estava na porta, se moveu pelo corredor da lateral, como um facho de luz. E aonde eu estava sentado, dá uma cadeira, Genilson. Mais fácil aí. Ok, traz aqui para mim, por favor. Isto. Então eu estava, obrigado, Genilson. Aqui. Eu estava sentado assim. A posição era essa. Ele veio. Isso vai dar uma polêmica pela internet, que benção. Ele veio, vai dar uma. Já estou vendo.
e passou. E quando eu vi nitidamente, eu estava aqui desesperado. Meu Deus, não, eu não aceito, não pode, eu não vou poder falar, eu não tenho para quem contar, não significa. Preste atenção e vê. Ele veio. Quando ele veio, eu vi quando ele parou aqui atrás, assim, ó. Ele era gigante, mas quando ele se aproxima, ele toma a estatura de um homem normal. E ele para assim. Nitidamente o altar fez uma coisa. Quando ele chegou, aí que aumentou meu desespero. Eu abracei a minha Bíblia e disse: vou morrer. Irmãos, é uma coisa descontrolada. E aí eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: abre o olho e vê. E eu olhava de canto de olho. Ai, meu Deus, não pode. Aí o Espírito Santo disse assim: você nunca leu que existe um anjo acampado ao redor daqueles que temem a mim? Eu os guardo e eu os livro. Você só chegou aqui porque este anjo lhe guardou. E você só vai mais longe porque ele vai com você. Eu estabeleci. Quando eu ouvi esta palavra, e à medida que eu ia ouvindo essa voz falando comigo, essa instrução, eu vi quando aquele anjo, ele abriu os braços e me cobriu. Eu senti essa cobertura e eu prostrado, e eu dizia comigo: que é isso? Nesse meio tempo o culto estava se desenrolando, e eu aqui parecendo um doido. Aí subiu uma irmã com 4 ou 5 meses de gravidez, a barriguinha levemente aparecendo, mas grávida. E eu dizia: que é isso? Ela pegou o microfone para cantar e disse assim: irmãos, Deus está aqui. É inexplicável, porém é real. Aquilo ecoou. De repente ela começou a cantar. Eu acho que é da Rose Nascimento, uma música que na época dizia assim: é inexplicável, a igreja sente, louva e adora, não quer entender, o poder é tanto, está descendo o som. Irmão, quando ela diz assim: não quer entender, está descendo. Irmão, a glória de Deus jogou aquela irmã para trás. Foi uma coisa sem explicação. Ela veio, quando ela veio, eu levantei, o pastor levantou. Irmão, eu só acreditei porque eu assisti a fita depois. Eu dei 11 voltas na igreja, correndo. Meu Deus, vou morrer. E, irmão, a igreja voava para cá, saltava pela cadeira, pulava pela bateria, pulava para cá, pulava para lá. Todos os que estavam na igreja que não eram batizados com o Espírito Santo foram batizados com o Espírito Santo aquela noite. E a manifestação da glória de Deus durou 40 minutos. Foi quase, a gente vai chegar lá, mas foi quase aquilo do sábado à noite com o Nani aqui, que ninguém consegue ministrar. Meu irmão, serve para mim. Deus existe, o mundo espiritual existe, é organizado, e a Ele seja a glória para sempre. Que você possa ter uma experiência pessoal. Eu tenho orado por isso. Eu digo: Senhor, muitos te conhecem pela teoria, mas não te conhecem pela experiência pessoal. Porque o dia que Deus te marcar pela experiência pessoal, sua vida nunca mais será a mesma. Eu tenho certeza que se eu der oportunidade para alguém aqui, você também vai contar alguma coisa. Mas deixa eu adiantar o conteúdo para te ajudar.
A minha pergunta é: como igreja, no céu, seremos todos iguais? Seremos todos iguais? Ocuparemos as mesmas posições? Vamos refletir sobre isso? Como que vai funcionar? No dia que eu estava, naquele domingo que eu falei sobre você é noivo ou convidado, aí passou um irmão na porta e falou assim para mim: ah, pastor, o importante é eu ir para o céu, nem que lá eu tenho que ser só o faxineiro. Eu falei: irmão, então o senhor está dizendo que tem sujeira no céu para o senhor limpar? Então quer dizer que não importa nenhuma condição nossa aqui, o importante é chegar lá. Não, pastor, eu chegando lá, não importa onde eu fico. Queridos, em ambiente de eternidade, você não tem essa, tem alguém que está diferente em relação a mim, porque existem pessoas na igreja que se empenham muito mais. E Deus tudo vê. Deus tudo sabe. Existem pessoas que têm a mesma oportunidade para cair em pecado, mas não cai. Para mentir, mas não mente. Para enganar, mas não engana. Tem a mesma porta, a mesma oportunidade, o mesmo nível para errar, mas não erra. Não é um peso. Não é um peso. Quando o capítulo 5 de Mateus termina, que o Senhor Jesus chama a atenção dizendo: sendo perfeitos como o vosso Pai é perfeito, Deus não nos dá carga maior que não possamos suportar. Se Ele liberou sobre nós uma condição, é porque é possível sê-lo. É possível sê-lo. Né? Então vamos entender o que Jesus quis dizer aqui em Mateus 22. Abra sua Bíblia se você puder. E obrigado, irmão Genilson. A gente pode guardar a cadeira? Beleza. Mateus capítulo 22. Dá uma olhadinha aqui para você ver. A ideia nesse instante aqui, nessa reflexão de hoje, é que você valorize o tempo, a oportunidade que você tem, o tempo que você está tendo, a porta que se abriu diante de você para que as coisas possam mudar e você desfrute o melhor de Deus nessa vida e além eternidade. Novamente, capítulo 22, meu filho, de Mateus, versículo 1, iniciando o versículo 1, tá? Novamente, Jesus está falando por parábolas. Ele está falando aos seus discípulos, ele não está falando a povo, a mistura, ele está falando a gente que ele está discipulando a um nível mais alto. Todas as vezes que nós estamos sentados para aprender, nós estamos sentados em caráter discipular. Quem vem para uma palavra de confronto, vem porque sabe que alguma coisa dentro dele diz: eu preciso crescer, eu preciso melhorar. Então, Jesus está conversando, novamente ele usa parábolas, capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante, ou seja, aproximado. O reino dos céus é semelhante, é igual, é da mesma maneira, é comparado, é parecido, é conforme. O que, Senhor? Um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. É semelhante a um casamento. Então compare, observe, olha que se parece, olha que tem conformidade, olha que tem semelhança, olha que tem igualdade. Versículo 2, o reino do céu. Versículo 1, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, versículo 2, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Versículo 3, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Senhor, fala-nos um pouco sobre o céu, seu governo, seu reino, quem está lá, quem habita lá, como é isso? Olha, dá uma olhadinha para o casamento, dá uma olhadinha para as bodas.
O reino dos céus é assim, é semelhante, é comparado, é aproximado. O que nós temos aqui? Nós observando então, comparando, e até mesmo em relação ao padrão, modelo, costume desse tempo aqui. Então, segundo o que Jesus nos fala, nós temos pelo menos 5 elementos em relação a esse casamento semelhante a considerar. Então nós podemos considerar, porque isso eu vou te dar pela palavra de Deus, eu estou conceituando agora, mas eu vou vindo já também na sequência com as evidências bíblicas sobre isso. Nós temos que considerar 5 elementos com relação a comparar. Estamos falando de casamento? Então nós estamos falando de noivo, nós estamos falando de noiva, nós estamos falando de padrinhos ou testemunhas, nós estamos falando de damas, daminhas, aquelas que levam a noiva e acompanham a noiva até o altar na presença do noivo, e nós estamos falando de convidados. Então, segundo Jesus, ele está dizendo, é assim, ó, é desse jeito. E se ele diz, olha, é semelhante, é igual, compare, então você imagina o céu como um ambiente de um casamento. Tem convidados que nunca vão entrar, tem convidados que vão entrar, mas nunca serão noiva. O grande desafio, pela palavra de Deus agora, é descobrir quem nós somos. É descobrir quem nós somos. Eu fiz até uma comparação rápida, porque como eu usei só noiva e convidado, a diferença entre a noiva e o convidado. O convidado vem e nota tudo, e sempre acha um defeito. A noiva ama tudo. O convidado, ele se queixa, ele questiona, a noiva celebra, ela ama. O convidado tem pressa, a noiva não tem pressa. Então, eu vou trazendo agora aspectos bíblicos que vai fazer com que eu e você possamos refletir sobre quem nós somos. Porque nós estamos aqui hoje, por exemplo, em forma semelhante. Nós temos aqui hoje convidados, nós temos aqui hoje daminhas, nós temos aqui hoje noiva. Eu fiz um comentário sobre isso, aí eu fico doente com essas coisas. Eu fiz um post bem rápido. O reino dos céus é semelhante a um casamento. Então eu te pergunto, você é noivo ou convidado? Aí teve um post assim, é preciso deixar bem claro que ninguém é noiva individualmente, porque Jesus não é um polígamo. Aí eu respondi o comentário assim, tá bom, você só não respondeu a minha pergunta, você é noivo ou convidado? Pelo amor de Deus, gente. Em 140 caracteres eu vou teologizar. É claro que a noiva é um corpo. A noiva é um corpo. Existem pessoas aqui esta noite que estão dentro desse corpo. E eu espero que todos estejam inseridos no corpo da noiva. Entendeu? E esse corpo faz parte também aqueles que já morreram, mesmo não vindo e não provando a vinda do Senhor, mas descansam no Senhor, também são noiva, agregados ao corpo. Assim como também tem uma multidão de convidados que também já morreu e não vai entrar lá. Não é? Quem somos nós? Quem é você aqui? Então vamos lá, a Bíblia responde. Dos 5 elementos que nós temos aqui, que eu apresentei no slide anterior, o noivo, a noiva, padrinhos, daminhas e convidados, já tem 2 aqui, pelo menos 2 elementos aqui que eu e você já não somos mesmos. Tem 2 aqui dos 5, tem 2 que eu e você já não somos mesmo. Primeiro, ninguém aqui é o noivo, porque o noivo é Jesus. Tem algum noivo? Jesus? Você está aí, Jesus? Tá não. Então, ninguém aqui é o noivo, porque o noivo é Jesus. Segundo, ninguém aqui é padrinho ou testemunha.
Por quê, pastor? Porque os padrinhos e as testemunhas são os profetas. E aqueles que viveram no Antigo Testamento, o que o padrinho faz? Anunciaram. O casamento vem aí, o noivo vem aí, a noiva vem aí, está acontecendo. Então, padrinhos são profetas, e todas as figuras que no Antigo Testamento apontaram para a vinda do noivo. Então só sobra 3 aqui, só sobra 3. Ou nós somos a noiva, ou nós somos só daminha, ou nós somos convidados. E aí começa o crivo, porque 2 já foi. O último profeta aqui que nós temos que aponta para essa máxima é João Batista, no capítulo de número 3, versículo 29. E ele diz algo bastante interessante, porque a palavra amigo é traduzido também por testemunha ou padrinho. Aquele que apresenta, aquele que cria um canal de conexão com o noivo e a noiva. Então dizendo, ó, esse é o noivo, essa é a noiva. Então no capítulo 3, versículo 29 do Evangelho de João diz assim: aquele que tem a esposa é o esposo, mas aquele que tem a esposa, o versículo 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, não sou enviado, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve. O que é um padrinho? Significa que seria um pequeno pai, ou um padrinho em grau menor, mas que tem cobertura, de que acompanha, de que assiste. Sabe o que eu acho triste, irmãos? O que eu acho triste? Que muitas vezes os padrinhos no casamento são mais figurativos do que efetivamente padrinhos. Os padrinhos, irmãos, não é para encher fileira de convites e olha quantos padrinhos tem. Os padrinhos são como pequenos pais ou conselheiros para toda a vida. Então, quando o casal passa por problemas, por exemplo, eles precisam procurar padrinhos. É por isso que padrinhos não pode ser uma escolha, tipo, vai você mesmo, porque na falta de você aparece você. Porque padrinhos são conselheiros quase que como pais, que ajudam no momento de crise do casal. Então são pessoas amigas que conhecem a ambos e que assistem a ambos, que ouve, que se alegra muito e diz, ó, tá vindo o noivo, tá vindo o noivo, tá vindo o esposo, tá chegando aí. Assim, pois já este meu gozo está cumprido. Então aqui ele lava as mãos, no sentido de que, ó, a última profecia eu fiz e está feito. Acabou de chegar, esse é o Cordeiro de Deus, a ele seguir. Então posso dizer que esse foi o último padrinho a testificar e a criar esse ambiente de assistência e de alegria entre o noivo e a noiva. Então, ok. Agora, o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 1, a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, por uma grande nuvem de padrinhos. Que padrinhos, irmãos? Os padrinhos do capítulo 11, porque a galeria dos heróis da fé no capítulo 11, e pela fé, Abraão, e pela fé, esses padrinhos são as testemunhas que nos assistem, dizendo, quem é essa noiva tão desejada que vem aí? Quem é essa noiva tão esperada? Irmão, existe uma expectativa no mundo espiritual, em relação a todos os padrinhos, e a todos os que vieram antes de nós, e profetizaram, dizendo, aí vem o noivo e logo ele vai ver a noiva. Então há um alerta do escritor aos Hebreus dizendo, preste atenção, porque existe uma multidão de padrinhos, uma multidão de testemunhas. E não é só testemunhas do dia a dia, do seu caráter, da sua moral, porque é curioso que o capítulo 12 vem justamente após o capítulo 11 na galeria da fé. Você lê na galeria da fé, você vai encontrando pela fé Moisés, pela fé Jacó, você vai encontrando pela fé Raabe, você vai encontrando pela fé Gideão, você vai encontrando pela fé Abraão, pela fé. São testemunhas que apontam para a manifestação daquele que viria, pela provisão de Deus, e aquele que vem agora em nome do Senhor. Então no capítulo 12 dos Hebreus, versículo 1 diz, portanto agora nós também
também, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. O que é isso? Essa gente lá atrás do capítulo 11 dizendo: tenha fé, perseverança, persistência, siga em frente, sai dos embaraços, vai, porque a gente conseguiu sem vê-lo, e vocês também vão conseguir pela fé. Então deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o noivo, que é Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. E no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, ele diz: aquele que vence como eu, dar-lhe-ei que se assente comigo no trono como eu venci. Então aqui está o grande segredo. Veja que há uma expectativa de que nós nos tornemos vencedores em todos os aspectos, inclusive no modelo de hierarquia de Deus. Aleluia! As testemunhas apontam para isso. Olha, nós vencemos com paciência, e em cada tipo, em cada vitória, em cada história de fé, nós encontramos a pessoa bendita de Cristo revelada. E agora há um conselho no capítulo 12 dizendo: preste atenção na multidão de testemunhas, ou naqueles que apontaram, dizendo: vale a pena esperar pela fé. A fé que agora é revelada pelo verbo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Verbo é Cristo, Cristo olha lá. Então eles venceram pela fé, porque venceram por uma palavra que havia sido liberada sobre eles. Era o verbo agindo neles. Meu Deus! Aleluia! Então a pergunta é: se temos damas, convidados e noiva, de qual parte você gostaria de pertencer? Aí alguém diz assim: eu quero ser a noiva. Mas você está disposta a pagar o preço para ser noiva? Então quer dizer que nós vamos dar uma festa de casamento, vai ter alguns convidados em meio à festa, que reclamam de tudo, questionam tudo, e na noite da intimidade vai querer dar uma deitadinha com a noiva? Vai não. A noiva é um conjunto especial de pessoas tirada do meio dos salvos, que não entrarão na intimidade com Deus na eternidade. Ficarão pelo átrio. Salmo de número 45, já vamos passar lá. Ficarão pelo átrio, caminharão pelo átrio, servirão, se desenvolverão em gozo de eternidade, mas a intimidade do noivo não. Porque Deus sabe estabelecer hierarquia. Ele não atropela as coisas. Há um respeito absoluto entre ele, a ação do Espírito e a ação do Filho. Se Deus sabe sutilmente distinguir isto, Ele sabe distinguir tudo mais daquilo que Ele mesmo criou. Estamos no slide 13, é isso? Damas. Bom, dica: as nossas atitudes determinam de qual grupo nós fazemos parte. Você vai ver onde a gente vai parar com isso. Abre a Bíblia no Salmo de número 45. Eu não sei como que a sua epígrafe ou o seu título no Salmo diz, mas aqui no Salmo 45, na minha versão, diz assim: descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja. Descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja. Salmo 45, verso 1: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em seus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada, a coxa ao valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos cairão debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Prestou atenção? Alguém pegou aí?
Por isso Deus, o teu Deus, glorificação do Filho, Hebreus capítulo 1, entronização. Cristo, quando viveu, nunca teve por usurpação, mesmo sendo a Deus, de ser como Deus, humilhou-se e fez homem. A glória não era para si, mas quando está entronizado, Hebreus capítulo 1, o Senhor Deus, o Pai, olha para o Filho e diz: agora tu és Deus e os anjos te adorem. Conectando os textos, vamos lá. Todos os teus vestidos cheiram a mirra, verso 8. A aloés e a cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro fino. Agora redobre a atenção dos versos 10 a 14. Ouve, filha, olha e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo, da casa de teu pai. Então o rei te afeiçoará a tua formosura, pois ele é teu Senhor. Adora-o. Ah, meu Deus do céu. A gente tem que ler e tem que achar isso, irmão. Não é possível um negócio desse. Verso de número 12. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Agora, olha o versículo 14. Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados. Quem? As virgens que acompanham atrarão a ti. Estas são as daminhas. Você tem ideia de quem são as daminhas? Oh, irmão. Meu Deus. As daminhas, o que elas fazem? Mateus capítulo 25, lembra das 10 virgens? Então, uma cultura, as daminhas iam à frente da noiva com uma lâmpada iluminando o caminho. Daminhas são ministérios que dão vida e ministérios que matam. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele apresenta os 5 ministérios. Essas 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que conduzem a luz e conduzem a igreja, as daminhas não representam aqui necessariamente a igreja, mas os ministérios. Porque quando eu falo de ministério, eu não estou falando de título, eu não estou falando de credencial. Todos aqueles que exercem qualquer ministério, se você canta, a pessoa pode ser virgem, mas não é pura. Aqui que está o segredo. Tem muita gente vestidinho de renda, conduzindo a noiva, cantando, pregando, ensinando, discipulando. Nunca serão elevados ao nível de noiva, nunca serão ajustados ao nível de noiva, porque a mente não é pura. Porque a pureza não é o exterior, mas é o interior. E aqui, segundo Paulo, é processado na mente da pessoa. Aqueles que usam da lâmpada para conduzir a igreja cantando, mas têm a mente pornográfica, prostituída, corrupta, são impuras. São pessoas que se vestem como virgem, mas não são. O risco é que você pode migrar, você pode, pelo efeito da graça, você pode se arrepender e ser elevado a um nível de noiva. Mas aqueles que exercem, não, eu estou escondido atrás do ministério, porque canto, prego ou me apresento com uma credencial, então eu tenho privilégios em relação ao céu, aquele outro, não sabe o risco que está correndo, porque essa pessoa pode estar sendo simplesmente um efetivo das damas que levam e conduzem. Existem muitos ministérios que são ministérios de dama que conduzem, participam da festa, mas nunca serão noiva. Aonde está isso? Vamos lá. Aqui no livro de Salmos, capítulo 45, versículo 14,
esses condutores ou essas condutoras, levá-la-ão ao rei, com vestidos bordados, as virgens que acompanham, ela está associada e conectada direto com Mateus 25, ok? Nem todas as virgens que se apresentam como daminhas, que são aquelas que conduzem o efetivo do ministério, nós temos 5 ministérios considerados por Paulo em Efésios 4 e 11. Nós temos o apóstolo, nós temos o profeta, nós temos o evangelista, nós temos o pastor e nós temos o mestre. Eu já falei isso, vou falar rapidinho. Então, o polegar nós temos o apóstolo, o indicador nós temos o profeta, o apóstolo porque ele acumula a visão e acumula todos os outros ministérios, é o único dedo da mão que ele alcança e ele, tá vendo? Todos os dedos, então o apóstolo, ele sustenta a visão e ele alcança todos os outros ministérios. Nós temos o dedo indicador, que aponta no sentido de dizer, assim diz o Senhor, mas a ação profética na igreja também é principiada pela estrutura de louvor e flui do altar pelo ministério do louvor. Nós temos o maior dedo da mão, o dedo do meio, ele é o maior e ele representa o evangelista, porque o maior ministério é o evangelismo e missões. Nós temos o dedo anular, que representa o pastor, que é o dedo do anel, o dedo da aliança, o dedo da exposição, eu estou aliançado, tenho um compromisso, eu estou exposto por isso. E é curioso que o dedo anular é o único dedo na mão que, se ele estiver fechado, nada funciona. Se ele estiver fechado, ele não funciona, ele não tem atividade se ele estiver fechado. Os outros ficam de pé, tá vendo? Pode ficar de pé, mas o anular sozinho não se levanta, não se ergue, não se eleva, não se levanta. Por quê? Porque o pastor não é ninguém sem os outros ministérios, tá vendo? Ele precisa de todos os outros para ficar de pé. Ele tem que ter todos os outros, então ele o completa. O apóstolo é o desbravador da visão, a adoração, o evangelístico. Mas o pastoral não vai a lugar nenhum, ele não vai a lugar nenhum se ele não tiver todos os ministérios funcionando com ele. E o dedinho é o dedo do mestre, que é aquele que consegue, né? Ó, tá vendo? Entrar em lugares que ninguém entra para extrair profundidade de conhecimento. Então a igreja tem que ser conduzida por uma visão, a igreja tem que ser conduzida por um louvor profético, por uma atitude evangelística suficiente, por um pastorado de unidade, comunhão e mesa, e por um ministério de palavra e ensino com profundidade e resposta. Quando a gente cria essa atmosfera, a gente está conduzindo a mão de Deus e a lâmpada do Senhor da verdade é acesa e a igreja não erra o caminho. Isso pode ser de forma púlpito coletivo e isso pode ser de forma individual. Eu preciso me tornar para a vida dos meus filhos e da minha família o apóstolo, o profeta que promove a adoração, o evangelístico que os mantém junto do altar e da palavra, o pastor que promove a comunhão e a profundidade da palavra para ensiná-los. Se eu perco isso, eu posso estar apresentando um caminho errado. Então, todas as vezes que você usa a luz, Senhor, me dá unção, me leva para o ministério, faz eu fazer alguma coisa, cuidado para não se arrepender. Porque se a luz que você conduz não leva ninguém a nada, cada um na sua ferramenta, você se torna uma dama irresponsável. Porque assim como existem ministérios prudentes que entram e representam o povo que vai, existe o ministério imprudente e louco que mata uma geração inteira. Que mata uma geração inteira. Tem alguém aí? Por que essa impureza? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Não adianta só se vestir de linho, de renda. Você precisa ter a sua mente liberta e a sua mente pura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura. Por que ele faz questão de destacar a virgem pura? Porque existem virgens que não são puras. Eu preciso apresentá-los como virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Quando ele diz, eu preciso te apresentar, ele está dizendo, eu estou associado aqui diretamente como uma dama, uma daminha, que conduz a igreja com responsabilidade ao noivo.
sabendo que o exercício da sua fidelidade, da sua pureza, vai dar a ele um acúmulo de função, o que conduz, o que gera e ao mesmo tempo que se torna noiva. Por quê, pastor? Versículo 3: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, de que forma? Falando, comunicando e mudando a sua maneira de pensar a respeito do que Deus havia estabelecido. Eu temo que o diabo, a serpente que enganou a Eva, pode estar tentando enganar vocês. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e não os vossos corpos. Quando Cristo vier, irmãos, se estamos aqui agora e o arrebatamento acontece, o que é transformado? O corpo. Só o corpo. A alma é a mesma. Portanto, se a sua alma tem um sentido caído e impuro, nem corpo nem alma habitam o céu, porque Deus te conhece por dentro também. Isso é muito sério. Aqui, sentido. E se apartem da simplicidade que é em Cristo, ou seja, na resposta de Cristo, em lidar com o Pai, em lidar com aquilo que ele acreditava do Pai. Eu preciso ler esses 2 versículos de novo para que fique registrado. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, não como uma que se veste, mas não tem pureza. Eu estou levando vocês para um marido que é Cristo. Mas por que, Paulo, que o senhor... Eu não estou entendendo. Porque eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, ou seja, a mente seja corrompida. Por isso eu sempre cito com frequência Provérbios capítulo 23, versículo 7. Aquela que imagina a sua alma, isso você se torna, você come, bebe, mas o seu coração não te acompanha, porque é aqui, aqui, se há reino de impureza aqui, no que você pensa, no que você maquina, no que você deseja, no que você almeja, o que é que toma a sua prioridade aqui? Por isso o conselho de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, leve a sua mente cativa a Cristo. De que jeito? Destruindo todo conselho e toda altivez que te separam de Deus. Todos os que exercem influência em qualquer nível de ministério, mas a mente não é liberta, enganam a si as pessoas que vão juntos com ele para o inferno, mesmo tendo sido dama. Quem somos nós? A pureza está na mente. Existem 3 etapas para a morte espiritual. Tiago capítulo 1, versículo 14. Começa pelo desejo, a consciência, depois a prática, pondo em prática o pecado, e uma vez que o pecado é gerado, gera então a morte. Desejo, consciência, desejo desenfreado, pecado estimulado. No corpo, manifestado na carne, na alma, manifestado nos olhos e no desejo, no espírito, manifestado pela soberba da vida, que é o excesso de autoconfiança. Não, ninguém está me vendo, ninguém vai me dizer o que fazer, da minha vida cuido eu, estou sob controle, qualquer coisa tem dinheiro sobrando, eu vou por ali, ninguém me acha, nem só morar longe daqui que eu não tenho nada a ver com ninguém. Quanto mais em comunidade nós vivemos, quanto mais afinidade você tem na comunidade que você vive, mais testemunho você tem que dar. Mais testemunho. E aí entra o fator ritmo, apto, repetição. Ou seja, se você dá um ritmo a uma maneira de pensar, pensando em erro, pensando em pecado, pensando em corrupção, pensando em mentira, pensando em idolatria. O que é idolatria, pastor? Idolatria é tudo aquilo que toma o seu tempo, o seu vigor, mais do que o desejo de estar com Deus. Irmão, a noiva não olha para outro noivo. A noiva não tem outra coisa na sua cabeça a não ser agradar aquele que ela decidiu amar para sempre. Não, mas se a sua cabeça está dividida
confundida com qualquer outra coisa que toma toda a máxima, aquilo que te dá mais prazer, mais disposição, mais interesse, mais satisfação, você troca qualquer coisa por um culto, qualquer coisa. Não, rapaz, não pensa. Não, você está sabendo uma coisa? Culto, cara, Deus, presença, oração, deixa esse negócio para lá. Não. Qualquer coisa que se sobressaia em você, é uma grande chance de que você está divagando entre noiva e convidado, já para ficar fora. Já para ficar fora. Isso é simples, é uma avaliação que nós temos que fazer conosco mesmo. E chega uma hora que você dá um ritmo, aí não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa consagrar, não precisa ir à igreja, não precisa aprender, não precisa estudar, não precisa ler a Bíblia, não precisa de compromisso, não precisa de transparência na vida dos meus filhos. Daqui a pouco você mente com naturalidade, você peca com naturalidade, você erra com naturalidade, você faz com naturalidade, ganha uma velocidade que quando você menos espera, é natural o pecado, o erro, o ritmo, o hábito de fazer de novo, 2, 3, 4 vezes no dia, 5 vezes no dia, 5, 6 vezes no dia, 6, 10 vezes na semana, 200 vezes no mês. Não ora. Chega uma hora que para você não orar é natural. Não lê. A Bíblia não lê, é natural. Não se importa. O casamento está morrendo, não se importa. Ganha um ritmo, ganha um hábito e a resposta será natural. Não me importa o que essa mulher está dizendo, o que esse homem está pensando, ou se os meus filhos estão recebendo um bom testemunho, ou se eu estou atrapalhando o crescimento do reino. Ganha uma naturalidade. Eu não me importo. Definitivamente, não preciso de enunciado profético. Essas pessoas não passam de convidados à beira de serem expulsados do casamento já. O mais rápido possível, a qualquer momento. Só que a graça de Deus tem o poder de reverter essa situação. Aleluia! Porque aonde há arrependimento, tudo pode mudar. E o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar de todo pecado. Então Paulo vem em desespero e diz assim: eu estou tratando de vós com zelo de Deus, para levá-los ao esposo, como uma virgem pura, mas estou com medo que o mesmo efeito da serpente no jardim pegou vocês. E Paulo diz: espero que não. Espero que vocês tenham entendido que vocês são virgem pura e tem um esposo lhes esperando. E a Ele seja a glória para sempre. Graças a Deus. Estamos concluindo. Eu disse que é uma mensagem de confronto. Vamos concluir. Quem somos nós? Convidados que reclamam, colocam defeito. A prioridade do convidado não é o noivo nem o casamento, mas apenas a festa, comer e se fartar. Coisas que começam a definir um comportamento de convidado. Materialista. A obra de Deus é atrasada por causa da sua avareza. Meu Deus. Há um casamento, eu comprei bois e terrenos e preciso administrar. Porque é a continuidade da conexão do assunto do casamento. Nós temos outras versões, como Lucas, por exemplo. Eu estou usando Mateus 22. Que mais? Negociadores que manipulam tudo, até mesmo o seu relacionamento com Deus. Já fui exaustivo. Não precisa tudo isso, não. Não precisa tudo isso, não. Pessoas que não conhecem, entenderam o seu posicionamento nos laços familiares. E aqui tem um texto que todas as vezes que a gente menciona Mateus 10, 32 a 33, pega esses dois textos. São dois textos que quando as pessoas leem, entram em choque, em confronto. Então nós temos, por exemplo, Mateus capítulo 10. Então nós temos 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Aí vem o versículo polêmico 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então quer dizer que eu tenho que abandonar meu pai, abandonar meus filhos. E aí usa-se um texto que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que é um texto normalmente fica na mente, é um texto muito memorizado, quando são confrontados com a administração do posicionamento em relação aos laços familiares. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então a pergunta que se
faz é, como é que Jesus diz, quem não ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. E daqui a pouco vem Paulo doutrinando a Timóteo dizendo, mas aquele que não tem cuidado, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O que tudo isso aqui tem a ver? Queridos, quando Cristo está dizendo, eu reconheço que vocês terão pai, mãe, filho, filhas, irmãos, irmãs, vocês terão família. Não os ame mais do que a mim. Qualquer coisa que ocupar mais do que o meu espaço em você não é digno de mim. Mas espera aí, como que eu vou entender esta palavra se Paulo nos doutrina dizendo que eu não posso agir com descuido, mas eu tenho que dar atenção, porque se eu não der atenção aos que são de casa, eu estou negando a minha fé, estou sendo pior que um fiel. O Senhor está dizendo, e a doutrina de Paulo é clara, você precisa me amar, servindo os seus, com valores da fé, ou seja, você precisa me amar, amando mais do que eles. E como é que eu amo a Jesus e a sua palavra mais do que os meus? Mantendo-os no altar, mantendo-os junto da palavra, nutrindo-os com a verdade, com o sacerdócio, que quando o pai entra dentro de casa, o céu se manifesta na sua vida, e eles veem o cuidado de um trabalho responsável, que não deixa faltar nada, de uma boa escola, que a criança cresça inteligente, que a esposa se sinta bem cuidada, que a família se sinta valorizada. Cuide destes na sua casa, porque você fazendo assim está honrando a sua fé, e você está me amando, e amando muito, porque você os manteve vivos em mim. Aleluia. Irmãos, nós temos problema de maridos que escondem tudo da esposa, que dormem separados, que não comungam do seu dinheiro, que não conseguem administrar as coisas juntas, esposas que passam necessidades, filhos que precisam mendigar dentro de casa. E a Bíblia está dizendo, cuide deles, ou seja, nutre eles com cuidado, com a fé, com a graça, com o alimento, com a roupa, com a proteção, com o sacerdócio. Porque aqueles que não fazem isso, que os abandonou sua fé, e fazendo assim, você não só vai estar amando eles, mas esse ato vai mostrar que você os ama, mas ama muito a mim e ama a minha palavra. Eu amo a palavra de Deus, a Ele seja a glória para sempre. Aleluia. Convidados, 3 tipos de convidados: os que chegam primeiro que a noiva, que são aqueles que morreram na esperança, mesmo sendo convidados, mas tiveram um instante de consciência e arrependimento. Aqueles que também morreram aguardando. Os que chegam junto com a noiva, que conseguem triunfar, chegarão, sim chegarão, mas não serão suficientemente contados ao nível de intimidade da noiva com o seu Senhor. E aqueles que chegam atrasados. Livro do Apocalipse, capítulo 7, nós estamos sim falando sobre aqueles que vêm da grande tribulação. E é aqui que eu encerro, porque é uma parte final realmente bastante interessante. Queridos, preste atenção que eu vou ser bem sintetizado. O livro do Apocalipse é um livro misterioso, curioso, mas ele tem uma clareza básica, lógica. Até o capítulo de número 3, Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Até o capítulo de número 3, a igreja está na terra, dentro da estrutura, porque João está ali na representação da igreja, que vai comunicar à igreja e que vai dar o modelo do mistério de Deus. No capítulo 4, versículos 1 e 2, João diz: ouvi uma voz lá do alto que diz: sobe para cá. E eu fui arrebatado em espírito. Então no capítulo 4, irmão Ney, a igreja ali caracteriza, prefigura o arrebatamento da igreja. Porque do capítulo 5 até o final do Apocalipse, não aparece mais a palavra igreja. Toda a revelação se desenrola em nível espiritual. Toda a situação, todo desenrolar, tudo acontece em nível celestial, nível sobrenatural celestial. No livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 14,
Existe uma expressão que em nenhum outro lugar da Bíblia ela se repete tanto. Até do Gênesis 1 até Apocalipse 7, você não encontra um momento da expressão chamada diante do trono. A expressão diante do trono só surge em Apocalipse 7 para prefigurar aqueles que chegam atrasados. Aqueles que vêm da grande tribulação. E a partir do capítulo 7 até o capítulo 22, ela é apresentada 9 vezes, a expressão diante do trono. Eu me lembro que algum tempo atrás, isso deve ter mais ou menos uns 17 ou 18 anos, e a minha cabeça sempre funcionou desse jeito que vocês estão vendo. Eu estou no Paraguai e me passa, quero que vocês entendam o que eu vou dizer aqui. Eu vou mencionar um grupo que eu amo muito, mas do meu ponto de vista bíblico o nome é equivocado. Me passou o primeiro CD do Diante do Trono. Quando eu peguei o CD na mão, eu falei assim, estranho. A única vez, ou a primeira vez que a expressão diante do trono aparece na Bíblia é quando os da grande tribulação chegaram, atrasados. Porque a noiva não serve diante do trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Quem venceu e reina comigo, se assenta no trono e não serve embaixo da base. É no mínimo curioso. Não existe outra expressão anterior. Eu sei que prefigura a intenção de prostrados em profunda adoração. Mas tecnicamente, a única expressão diante do trono, quando ela aparece na Bíblia, ela está dizendo, estes que estão diante do trono para servir sem intimidade e cadeira, precisaram lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, que significa marca da besta na mão, entendeu? Que não quiseram parar de negociar, Lírio. Olha, tem uma festa ali, o Senhor está conversando. Ah, não, eu comprei juntas de bois, comprei terras, eu tenho que cuidar das terras. Quando chegar o sinal da besta para comprar e vender, Apocalipse 15, 14, 15, 16, 17. Quando chegar o sinal da besta para comprar e vender, a família que foi tanto amada e negligenciada no amor, segundo o conceito dele, vai ter que ser negociada. Você prefere os seus ou prefere morrer? Porque nós vamos matar você. Ah, essas 200 mil cabeças de gado é sua? Nós vamos confiscar ela agora. Porque você só vai vender e negociar se tiver o sinal. Aí eles vão ter que escolher. Ou eu aceito o gado que eu escondi e deixei por causa que eu queria a eternidade. Eu digo, não, eu me arrependo e quero o Senhor. Ah, quer o Senhor? Então você vai morrer por isso. Está entendendo? É uma expressão no mínimo curiosa. A noiva venceu. Ela está assentada no trono. Ela triunfou. É a última representação da igreja. É a última expressão das cartas. É a Filadélfia de Deus. Ao que vencer nos últimos dias, que sobreviver a tudo, se assentará comigo no trono, como eu venci e me assentei, e a Deus seja a glória para sempre. E concluímos definitivamente. Noivas, a noiva não tem amante, que significa não tem ídolos no mundo. O noivo admira a sua beleza porque ela é toda sua. O noivo se afeiçoa e se apega a ela. Salmo de número 45, verso de número 11. O rei se afeiçoará à sua formosura. Significa, ele se encantará com o seu rosto, com o seu jeito, com o que ela é, com o que ela pensa, com o que ela vive. Ela saberá que ele é Senhor, ela o adorará. Como é que eu faço? Pergunte a Bíblia, verso de número 11. Como é que eu faço para que o rei se afeiçoe a mim? Verso de número 10. Esqueça do teu povo e da casa de teu pai.
O que é esquecer do povo? Não permita que a cultura do Egito, do erro, do pecado, aonde você foi gerado, sobressaia em você. Não deseje voltar para lá. Não deseje voltar para o Egito, não deseje voltar para o mundo, não deseje. Paulo diz assim: eu tentei ajudar, mas semelhante àqueles que saíram do Egito, Deus os tirou. Tem muita gente tirada do Egito, mas seu coração ainda está lá. Eu quero que o noivo se afeiçoe a mim. Eu quero que o meu Senhor me aceite e eu adore. Esqueça seu povo. Ou seja, esqueça as raízes culturais de uma vida que lhe tirou de Deus, que quase lhe levou para o inferno, da vida do Egito. Não, está tranquilo, hoje é um evangelho light, é uma vida light, legal, prioridade, parará, não, que negócio de Deus, não posso, não posso, oh meu Deus, pelo amor, não posso deixar de comer não, porque eu tenho alimentação balanceada, eu não posso sacrificar a minha vida, porque tenho privilégios em cultuar o meu físico, pelo amor de Deus, aquilo que te tira. Ai, que madure barranda que totomanasse. Tudo aquilo que te separa. Não posso, porque eu não tenho prioridade, porque eu não gosto, porque eu não suporto, porque eu não entendo, porque eu não tenho. A Bíblia diz que o noivo olha para a noiva e se afeiçoa dela. O que é se afeiçoar? Eu me vejo nela. Oh, com quem eu vou me casar? Eu escolhi bem, eu separei a melhor. Tem gente que não se afeiçoa. Às vezes pega o que dá. Passa um tempo e não tem mais feição. Deus não é assim. Deus não vai levar ninguém para a eternidade para depois descer, para dizer, poxa, não era bem o que eu esperava, rapaz. Mas tudo bem, a minha graça basta, então vamos levando. Deus é santo. Santidade convém ao Senhor. Aqui está o padrão profético em Salmo 45. Eu quero que o rei me receba. Eu quero que o rei seja o meu Senhor. Renuncie. Esqueça o seu povo, o mundo, o Egito, a idolatria, tudo aquilo que ocupa o lugar máximo de Deus. Você tem que desejá-lo. Os convidados numa hora dessa dizem, tem que sair daqui rápido. A noiva diz, eis-me aqui, Senhor, apaixonado por ti, Senhor. Eu almejo ver ainda hoje o meu Senhor. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Oh Deus. Você quer fazer um teste final? Você quer fazer um teste final? Se você é noivo ou convidado? Gênesis capítulo 24. Depois você pode anotar ou pode ver pelo vídeo. Gênesis capítulo 24, versos 42 a 57. Eliezer chega, servo de Abraão. Aí ele pergunta para a família, vim buscar uma noiva para o meu Senhor. Sabe o que a família diz para o servo de Abraão? Pergunte para a donzela se ela quer ir. Ai, meu Deus. Sou noivo ou convidado, pastor? Pergunte para você. Quer ir? Eu gosto daqui. Pergunte para a donzela. Irás tu com meu Senhor? O mundo quer te impedir. E foram os parentes e disseram, deixe-a conosco pelo menos mais 10 dias. E a donzela diz, eu irei agora. Eu vou agora. Não é 10 dias. Nada mais me prende aqui. Nada mais me prende aqui.
Paulo termina o seu conselho a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Acabei a minha carreira. Guardei minha fé. Desde agora uma coroa me está preparada. Não só para mim, mas para todos aqueles que fizerem como eu. E aguardam a vinda do Senhor. Quer fazer um teste? Apocalipse 22 e 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. Ô irmão, a noiva tem um sentimento. O meu Senhor. Gênesis 24, versículo 62. E vinha Isaque para receber sua noiva. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aquele que espera seja santificado na esperança de vê-lo. Aleluia! Oh Deus! Esquece seu povo. Esquece a casa de seu pai. Eu te aceitarei. Me veja como Senhor. Me adore. Sou o que, pastor? Pergunte para a donzela. Irás tu com meu Senhor? Pergunte para você. Se Cristo viesse agora, de uma forma ou de outra, se a morte batesse a sua porta agora, o que você diria? Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Meu Deus. Oh, meu Deus. É tão mais fácil pregar outras coisas, Senhor. Senhor, olha para os teus filhos e para as tuas filhas que entendem esta palavra. Oh Deus, nós nos arrependemos, Senhor, se em algum momento nós não levamos em conta como é sério, Deus. Eleva o nosso nível, que saibamos entender, Senhor, o seu tempo, a hora do seu culto, a hora da consagração ao Senhor. Que nada mais domine a nossa mente, o nosso coração, ó Deus. Que saibamos entender que até o trabalho aqui, Senhor, é uma escolha. Sabíamos que viríamos para um lugar onde teríamos que trabalhar muito. Obrigado, Senhor, por isso. Mas, Senhor, que nem o trabalho, nem o dinheiro tire de nós a esperança de vê-lo como noiva e não como um convidado, Senhor. Nós queremos a intimidade da tua casa, nós queremos o aconchego do teu lugar secreto, Deus. Abençoa os teus filhos, Senhor, que entendem, ó Deus. Eu os abençoo com esta palavra, no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Se você puder, abrace uma ou duas pessoas, diga assim: noivo convidado.
prepare para ofertar e dizimar na casa do Senhor. Nós vamos terminar. Eu acho que eu seria divertido pelo tempo. Agora que eu vi o horário, gente. 9h10. Ô, Adilson. Genilson, agora que eu vi o tempo, a hora. Meu Deus, prepare o seu dízimo e a sua oferta. E leve esta palavra com você no seu coração. É uma palavra de confronto. Eu estou sendo confrontado, talvez você está sendo confrontado, todos estamos sendo confrontados. Jadi, pode soltar com alegria. Tome o seu dízimo e a sua oferta, traga ao altar agora. E já vamos orar e vamos encerrar. Meu Deus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Queridos, fiquem em pé, vamos orar, vamos dispensar os irmãos. Quinta-feira, terceira semana, confere? Segunda semana da nossa campanha. Para cada tempo, nível de vergonha, Deus te dará dupla honra. Pregando a palavra, o presbítero Luiz assim. Venham, querido, fique firme nesta campanha. Nós começamos ela com chave de ouro já, com uma multidão de irmãos. E eu creio que é mais uma campanha de vitória que Deus deu ao nosso pastor. Não esqueça de orar pelo nosso pastor. E sexta-feira então não haverá ciclo de oração, por causa da visitação do pequeno Wallace, ok? Vamos orar. Pai, te damos graças pela mesa que supre a necessidade, pelo amor dos teus filhos para com o altar, através dos dízimos e das ofertas. Senhor, que o seu nome seja glorificado para todo sempre, que os teus filhos sejam poderosamente destacados em tudo que fazem, em todo lugar onde quer que estejam. Pai, nós abençoamos as ofertas. Também nós pedimos que o Senhor guarde o pastor Wagner em paz, leve-o em paz e traga-o em paz. Continue, Senhor, confortando a vida do Jonathan e da Julie. Visite a irmã Cidinha, pastora Nazaré. Senhor, todos aqueles que passam por alguma necessidade, enfrentam lutas e que não sabemos agora, mas que o Senhor os alcance. Pai, que fique com o teu povo, com a tua igreja. E se em algum momento nós nos esquecemos do valor da noiva, eleva-nos depressa ao nível da noiva e nos apaixona outra vez, Senhor. O Senhor pode fazer isso. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, a sua casa e a sua família, desde agora e para sempre. Quantos podem dizer amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por estas 1h30 que nós passamos juntos. Glória a Deus. Aleluia.